Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e hoje vamos para a nossa última aula desse primeiro semestre, né? Nossa aula de correção do exercício de revisão. Foi um semestre complicado, tanto para vocês quanto para a gente, mas felizmente eu espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, todos estejam aí com suas famílias, certo? Curtindo esse tempo de aproximação. Então vamos lá, gente. Exercício aí de correção. O exercício de correção já. Vamos corrigir aí o exercício de revisão. Então, se você, amiguinho, não fez exercício, vá, pause o vídeo, volte lá, tente fazer as questões, olhe o livro, tente ver aí outras videoaulas, reveja os vídeos que eu enviei, tente fazer sozinho. Depois você volta aqui para a correção para tentar aí comparar as respostas, gente. É muito importante para o processo de aprendizado de vocês tentar caminhar com as próprias pernas. Então, eu já passei as videoaulas, já passei exercício de revisão, você tem o livro para lhe ajudar também, então tente responder se você ainda não fez. Se você já fez, já respondeu, então continue aqui, continue vendo videoaula que agora nós vamos corrigir, certo? Bem, já deu tempo aí, né? De quem não viu, quem não fez a questão, pausar o vídeo e vamos lá para quem já fez. Vamos começar a conversar aqui. Primeiro vamos falar sobre Grécia, tá? E depois sobre Macedônia. Então a primeira questão do exercício de vocês: quais as principais características da religião dos antigos gregos? E aqui eu trouxe 2 slides trabalhados aí nas nossas videoaulas, tá? Que vão justamente representar essas principais características. Inclusive tem uma outra questão que a gente vai usar o mesmo slide, que é essa daqui. Então, vamos responder logo essas duas, né? A primeira e a terceira, porque elas têm uma relação aí. Então, vamos lá. Primeira, principais características da religião dos gregos. Olha só, gente. Primeiro, era uma religião politeísta. Vocês já sabem o que significa isso. Significa que eles acreditavam e adoravam várias divindades, vários deuses. Esses deuses eram imortais, ou seja, eles não morriam e eles tinham sentimentos humanos, certo? Na crença deles existiam também os semideuses, que eram os heróis, certo? Cada cidade-estado tinha o seu deus protetor. Existia uma grande relação entre a religião e o cotidiano, entre a religião e a organização política das polis gregas. Por exemplo, cultos feitos, cultos rituais feitos aí em áreas públicas, certo? Por isso que eu botei ali, ó, rituais domésticos e públicos. Eu acho que não... Isso, rituais domésticos e públicos, certo? E aqui do lado, os principais deuses, né? Zeus, Hera, Ares, Afrodite, Atena, e por aí vai, certo? Vamos para a terceira questão, que fala sobre religiosidade, para a gente responder logo também. Terceira, na Grécia Antiga, as pessoas estabeleciam relações entre os deuses e os seres humanos. Aponte algumas semelhanças e diferenças entre os seres humanos e os deuses gregos. Gente, ó, diferença: os deuses eram imortais, não envelheciam. Já os seres humanos são mortais e envelhecem, certo? São essas as principais diferenças. Agora, o que existia aí, as semelhanças, sentimentos e forma humana, ou seja, os deuses tinham a mesma forma que os seres humanos, certo? Então, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, enfim. E os mesmos sentimentos. Então, se o ser humano pode sentir raiva, pode sentir inveja, pode sentir amor, pode sentir paixão, pode gostar, pode não gostar, todos os sentimentos
pode sentir triste, todos os sentimentos que os seres humanos podem expressar, os deuses também expressavam. É diferente da nossa ideia, por exemplo, cristã, onde a gente percebe Deus expressando apenas sentimentos bons, enquanto o que seria lá o Lúcifer expressando sentimentos ruins. Já na cultura grega antiga, na religiosidade grega antiga, os deuses expressavam os mesmos sentimentos que os seres humanos. Então era normal, por exemplo, Zeus, que era o líder do Olimpo, o líder dos deuses, poder sentir, por exemplo, inveja, certo? Ou mesmo raiva, enfim. Esses eram sentimentos que eram comuns tanto aos seres humanos quanto aos deuses. Voltando para a segunda questão agora. Quando falamos em Grécia Antiga, levamos em consideração duas cidades-estados que refletem muito bem a cultura grega. Escreva o nome dessas polis. Gente, primeiro, duas cidades-estados. Para quem esqueceu o que é uma cidade-estado, cidades-estados são cidades independentes, com governo próprio. Lembra, a Grécia não era um país, como a gente costuma ver hoje. A Grécia ela era formada por várias cidades que eram livres, eram independentes entre si, se organizavam de forma diferente, tinham leis diferentes. Por isso eram chamadas de cidades-estados, que para os gregos eram as polis. E dessas cidades-estado, duas se destacavam quando se fala em cultura grega. Essa talvez seja a questão mais fácil do exercício, tá? Essas duas cidades, Atenas e Esparta, certo? Atenas e Esparta. Quarta questão, já que a terceira nós já respondemos, né? Era o regime, tá? Qual foi o regime político criado e adotado em Atenas no período da Grécia Antiga? Hein, gente? Qual foi aí o modelo, o regime político que nós temos até hoje? Hoje é tão falado, só que surgiu, muito lá atrás, nos antigos gregos. Estamos falando da democracia, certo? Democracia que nasce na Grécia, mais precisamente em Atenas. Sistema democrático, onde as pessoas vão votar. No caso aí, não as pessoas, né? O cidadão, que era considerado cidadão em Atenas. Quinta, o enfraquecimento das cidades gregas após a Guerra do Peloponeso possibilitou a conquista da Grécia pelos... Lembra? Os gregos fazendo guerra contra gregos, Guerra do Peloponeso, a Liga de Delos, a Liga do Peloponeso. Tudo isso faz com que os gregos acabem se enfraquecendo. E esse enfraquecimento faz com que eles sejam dominados por outro povo, que foram os macedônicos. Ou seja, o Império Macedônico é o império que domina os gregos. Na verdade, os macedônicos, tá? Os macedônicos que depois de dominarem outras regiões, como a Pérsia, como a Fenícia, os egípcios, aí sim se tornam um grande império, tá? Macedônicos. Sexta, qual era a origem da cultura e do conhecimento que Alexandre levou para as regiões conquistadas? Gente, a origem e a cultura era na Grécia e a cultura era a cultura... Qual é a cultura da Grécia, hein? Cultura grega, tá? Lembra que Alexandre, ele teve como professor um filósofo grego. Ele era apaixonado pela cultura grega, pela filosofia, matemática, estratégias de guerra. Então, aonde o império chegava, junto ele levava essa cultura e aprendia e também passava essa cultura para outros povos, tá? Como chamamos o período em que ocorreu a hegemonia da Macedônia sobre a Grécia e que gerou um intenso intercâmbio cultural? Primeiro, o que é hegemonia? Hegemonia é poder soberano, tá? Então, como chamamos o período em que ocorreu que os macedônicos tiveram poder soberano sobre a Grécia?
e que gerou um intenso intercâmbio. Lembra o que é intercâmbio? Intercâmbio, ó, é mistura de culturas, uma cultura aprende com a outra. Gente, resposta. Esse período é chamado de helenismo, tá? Helenismo é o período aí que vai ocorrer a união da cultura grega com a dos povos que Alexandre conquistou. Então, ó, a continha, ó, cultura da Grécia mais a cultura dos povos conquistados, chamamos de helenismo, certo? Oitava, qual foi a contribuição do sábio helenístico Euclides para as ciências? Gente, o Euclides, esse senhorzinho bem aqui, ó, tá? Ele vai fundar uma escola de matemática e vai estabelecer as bases da geometria. Não sei se vocês já estudam geometria lá com matemática, mas é através desse primeiro passo do Euclides e graças a isso que hoje nós temos como calcular, por exemplo, o tamanho de um prédio, tamanho de triângulos, circunferências e vários são os cálculos geométricos possíveis graças ao pontapé inicial do Euclides. Nona, durante sua estadia no Egito, Alexandre fundou uma importante cidade no local. Em 331 a.C., essa cidade transformou-se em um importante centro da antiguidade e hoje é uma das mais importantes cidades do Egito. Estamos falando de... Não, tiozinho, não é helenismo. Você sabe que helenismo é outra coisa. Estou falando da cidade que surgiu nesse período no Egito. Estamos falando de Alexandria, certo? Alexandria, que depois da morte de Alexandre, foi transformado em um grande centro cultural pelo Ptolomeu, um dos principais generais, tá? E aqui era tinha uma biblioteca, a maior biblioteca da época, tá? Em Alexandria, até hoje existe, tá bem aqui, ó, só que já foi modernizada, certo? Tinha lá, ó, zoológico, museu, jardim botânico, a biblioteca, enfim, era realmente um importante centro cultural. Cientistas não, né, filósofos de várias partes da Europa, do Oriente, se dirigiam, até mesmo da África, se dirigiam até Alexandria para poder estudar, para poder fazer pesquisas e tudo mais. Alexandre morreu em 323 a.C. Como ficou o Império Macedônico após sua morte? Gente, morreu aos 32 anos o Alexandre, morreu novo ainda, tá? Morreu de uma doença até então desconhecida, tá? Depois da morte dele começa ali uma intriga entre os generais e o reino acaba sendo dividido, tá? E aí vão dividir o reino do Alexandre. Depois da divisão, um século depois mais ou menos, os macedônicos eles vão ser dominados por um outro povo que também vão se transformar em um grande império, que foram os romanos, certo? Então, depois da morte, aos 32 anos aí do Alexandre, o seu império, o seu reino foi dividido entre os seus generais. Essa divisão acabou enfraquecendo aí, no caso, o reino e fez com que eles pudessem ser dominados um século depois pelos romanos, certo? Gente, é isso. Então espero que quem deixou alguma questão sem fazer, não conseguiu encontrar resposta, possa ter respondido. Quem faltou completar alguma questão possa ter completado. Espero que vocês tenham compreendido de fato as respostas. Lembre-se, se você pegou lá o seu exercício, fez, corrigiu, apagou o que fez de errado, colocou a resposta certa, estudar por esse exercício de revisão, com certeza você vai conseguir responder com facilidade as questões dos seus testes de história, tá? Gente, é isso por hoje. Fiquem com Deus, continue se cuidando e até a próxima.